Eles ouviam a respiração pela primeira vez em 1983. Não veio do corredor. Não veio do quarto ao lado. Veio de dentro da parede, atrás do gesso, atrás da tinta branca que a mãe tinha pintado naquela manhã de sábado. Uma respiração rítmica, paciente. Como se alguém estivesse esperando há muito tempo e finalmente tivesse todo o tempo do mundo para continuar esperando. A família Oliveira, vou chamá-los assim, embora o nome verdadeiro não importe. O que importa é que eles eram reais, eram comuns, eram o tipo de gente que acredita que paredes são apenas paredes, fez o que qualquer família faria. Bateu na parede. Perguntou se havia alguém lá. Riu nervosamente quando o silêncio respondeu, e depois tentou esquecer. Mas a parede não esqueceu deles. 3 décadas depois, quando o filho mais novo, já homem de 50 anos, finalmente quebrou aquela parede com um martelo, não encontrou nada. Nenhum espaço oculto. Nenhum túnel. Nenhum animal. Apenas tijolos, cimento, e o tipo de silêncio que parece ter peso. A atividade, no entanto, não parou. Ela apenas mudou de endereço. Dos tijolos para os sonhos. Da parede para a mente. E é aí que as coisas ficam interessantes. Porque é uma palavra para o que vivia ali. E não é fantasma. Vamos reconstruir o que aconteceu. Não com especulação, com os relatos que foram documentados, com as entrevistas que foram feitas, com a consistência que assusta mais do que qualquer som na noite. A casa ficava no interior de Minas Gerais. Não vou nomear a cidade, quem precisa saber, sabe. Era uma construção simples, dos anos 70, com paredes de tijolo maciço e um quarto no fundo que ninguém queria usar. O quarto dos fundos. Sempre frio, mesmo no verão. Sempre com uma sombra no canto que a lâmpada de 60 watts não conseguia dissolver. Em 1983, a família se mudou para lá. Na primeira noite, a matriarca, Dona Raimunda, vamos chamá-la assim, acordou com o que descreveu como arranhões de cachorro, mas sem cachorro. Vindos debaixo da cama. Vindos de dentro da parede que fazia a cabeceira. Ela acendeu a luz. O som parou. Ela apagou a luz. O som continuou. Você conhece esse padrão, não conhece? Não é exclusividade de filme de terror. É a rotina de quem vive com o inexplicável. A luz como trégua temporária. O escuro como território deles. Os primeiros meses trouxeram uma escalação previsível. Sussurros que pareciam conversas em uma língua que ninguém reconhecia. Não português, não latim, nada que os padres locais conseguissem identificar. Batidas que respondiam às batidas. Se alguém batia 3 vezes na parede, algo batia 3 vezes de volta. Não imediatamente. Com uma pausa calculada. Como se estivesse pensando se valia a pena responder. A família aprendeu a linguagem do silêncio. Aprendeu que certas horas eram mais ativas, entre 3 e 4 da manhã, sempre. Que certos meses traziam intensidade maior, junho e julho, por alguma razão que nenhum sacerdote local conseguiu explicar. Que certas pessoas eram mais sensíveis. A filha mais nova sentia peso no peito ao entrar no quarto. O avô, que visitava aos domingos, recusava-se a passar da porta. Já havia um padre na cidade, homem jovem, recém-formado, cheio de certezas que só a juventude permite, que sugeriu que a família procurasse um psiquiatra. Estresse coletivo, ele chamou. Histeria de massa em pequena escala. Fascinante como ele nunca passou uma noite naquela casa, mas tinha um diagnóstico pronto. A ciência, às vezes, funciona assim: primeiro explica, depois pergunta. Ou melhor, nunca pergunta. A família, por sua vez, aprendeu outra coisa. Que há uma diferença entre ouvir algo que você pode explicar e ouvir algo que sabe que não deve explicar. Porque explicar seria admitir que o mundo é muito mais estranho do que permitimos que seja. 40 anos. 4 décadas de arranhões, sussurros, respiração. 3 gerações crescendo com aquela parede como membro da família. O membro que ninguém mencionava em festas, mas que todos sabiam que estava lá. E então, em 2023, o filho mais novo decidiu que era hora de acabar com o mistério. Ponto 1. Destruir o rótulo. Vamos falar sobre o que não era. Não era um fantasma. Fantasmas, na tradição espiritual brasileira, na doutrina que permeia terreiros e centros de umbanda, são eguns. Almas de mortos que não encontraram caminho. Eguns têm padrões específicos. Eles se manifestam em locais, não em pessoas. Eles repetem comportamentos, como gravações. Eles não respondem inteligentemente a estímulos. Eles não esperam. Eles não têm paciência. O que vivia naquela parede respondia. Esperava.
Tinha paciência de entidade que não está presa ao tempo como nós estamos. Não era poltergeist. Poltergeist é energia de adolescente, explosão psíquica, caos sem direção. Aqui havia direção. Havia foco. Havia uma localização precisa, aquele quarto, aquela parede, aquele ponto específico onde a cabeceira tocava o gesso. Não era estresse da família. 40 anos é muito tempo para estresse. Estresse não arranha tijolo. Estresse não sussurra em línguas mortas. O que era, então? Ponto 2. Revelar a verdadeira origem. No Islã, há um conceito antigo. Kareem. O companheiro. O gênio que é designado a cada humano no nascimento, não como guardião, mas como teste. Uma entidade que conhece seus segredos, suas fraquezas, que vive paralelamente, invisível, esperando um momento de influência. O Kareem não é necessariamente maligno. É interessado. Curioso. Present. Mas há Kareens que se separam de seus humanos designados. Que encontram espaços vazios, casas desocupadas, paredes espessas, silêncios prolongados, e fazem desses espaços seu território. Eles não são fantasmas de mortos. São seres vivos de outra ordem. Criados de fogo, diz o Alcorão, enquanto os humanos são criados de barro. Fogo dentro da parede. Fogo que respira, mas não queima. Na tradição brasileira, especialmente nas linhas de Umbanda que trabalham com o Oriente, a chamada asterisco linha do Oriente asterisco, esses seres têm nome adaptado, asterisco Jimbaruê asterisco. Entidades de fogo, de fumaça, de escuridão iluminada. Elas não incorporam em médiuns da mesma forma que pretos velhos ou caboclos. Elas se manifestam no ambiente. No calor que não vem do sol. Na sombra que se move contra a luz. Na parede que respira. A família Oliveira não tinha um fantasma. Tinha um Kareem que havia feito daquela parede seu asterisco Kareem asterisco, seu lugar de vigia. Ponto 3. A câmera virada. Há um tipo de pesquisador paranormal, muito comum em universidades, muito raro em terreiros, que acredita que se você não pode medir algo com equipamento, ele não existe. Eles chegam com gravadores, câmeras térmicas, detectores de campos eletromagnéticos. Quando os equipamentos falham, e falham sempre, porque o Kareem não é energia mensurável, é consciência, eles concluem que não há nada lá. Não que seus equipamentos sejam inadequados. Que não há nada. É um conforto intelectual que só é possível quando você nunca precisou dormir em um quarto onde a parede respira. Ponto 4. Nomear a inteligência. O Kareem que ocupou aquela parede por 4 décadas não era aleatório. Ele tinha preferências. Horários. Padrões de resposta que sugeriam não instinto, mas decisão. Ele respondia a respeito. Quando a família falava com a parede, não com medo, mas com firmeza, a atividade diminuía. Quando a ignoravam, ela intensificava. Quando tentavam expulsá-lo com orações genéricas, ele ri, sim, ri, um som que foi descrito como vento em uma garrafa vazia, e continuava. Isso não é comportamento de energia residual. Isso é comportamento de entidade. De algo que observa, processa, escolhe. O Kareem, na tradição islâmica, conhece seus segredos porque está sempre presente. Invisível, mas presente. O que acontece quando ele encontra uma família que não sabe que ele existe? Ele se torna mais visível. Não totalmente, nunca totalmente, mas o suficiente para ser ouvido. Para ser sentido. Para criar uma relação de dependência mútua. Eles dependiam de ignorá-lo, ele dependia de ser notado. Ponto 5. Diferença entre assombração e possessão. Aqui está onde a maioria erra. Confunde habitação com invasão. A parede não estava assombrada. Assombração é eco, é repetição, é memória cristalizada. A parede estava asterisco ocupada asterisco. Havia uma entidade ali que pensava, que decidia, que reagia. Possessão seria diferente. Possessão é entrada, no corpo, na mente, na vontade. O Kareem na parede nunca possuiu ninguém da família Oliveira. Ele permaneceu onde estava. Observando. Respirando. Esperando. Mas quando a parede finalmente caiu, quando o filho de 50 anos quebrou o gesso com um martelo e encontrou apenas tijolos e silêncio, algo mudou. O Kareem não foi destruído. Apenas desabrigado. E um Kareem desabrigado não desaparece. Ele se move. Para o próximo espaço vazio. Para o próximo silêncio. Neste caso, para os sonhos. Mudança 1. A substituição de vocabulário. Pare de chamar isso de paranormal. Paranormal é uma palavra que já desistiu, ela admite que é além do normal, mas mantém o normal como referência.
Como se o normal fosse real, e não apenas conveniente. Chame pelo nome que as tradições dão. Kareem. Jimbaru. Entidade de fogo. Companheiro invisível. Cada nome carrega uma relação diferente, um protocolo diferente, uma forma diferente de proteção. Quando você nomeia algo corretamente, você muda de espectador para participante. E participantes têm direitos que espectadores não têm. Mudança 2, a auditoria do ambiente. O Kareem precisa de espaço. Não qualquer espaço, espaço asterisco ocupado asterisco mas não asterisco usado asterisco. O quarto dos fundos que ninguém quer. A parede espessa por trás do armário. O sótão onde ninguém sobe. Audite seu ambiente. Não com medidor, com atenção. Onde a casa é mais fria. Onde o cachorro recusa entrar. Onde você evita olhar quando acende a luz no meio da noite. Esses não são bugs do sistema. Sal features. Indicadores de que algo encontrou um lugar e decidiu ficar. Mudança 3, o protocolo de resposta. Quando você sentir, não imaginar, sentir, que está sendo observado em sua própria casa, há duas frases internas que funcionam melhor do que qualquer oração genérica. Primeira, asterisco eu sei que você está aqui. Asterisco não como ameaça. Como constatação. O Kareem se alimenta de negação, a constatação o desarma. Segunda, asterisco este espaço é meu por direito. Asterisco não por propriedade, por existência. Você é barro, ele é fogo. Ambos têm direito ao mundo, mas não ao mesmo espaço. Diga isso em voz alta, se possível. Se não for, pense com a clareza que usaria para assinar um documento importante. A intenção é o que importa. Mudança 4, a declaração de testemunha. Eu sei o que vi. 5 palavras que a ciência não pode refutar, que o ceticismo não pode dissolver. Não eu acho que vi, não pareceu que vi. Asterisco eu sei o que vi asterisco. A família Oliveira sabe o que ouviu por 40 anos. Não porque tiveram provas. Porque tiveram consistência. A mesma respiração, nos mesmos horários, com os mesmos padrões de resposta. Isso não é alucinação. Alucinação não arranha gesso. Quando você declara seu testemunho, para si mesmo, primeiro, para outros, se necessário, você quebra o contrato de silêncio que o Kareem depende. Ele opera na sombra do seu medo de parecer louco. Quando você deixa de ter esse medo, ele perde poder. A família Oliveira ainda vive naquela casa. A parede foi reconstruída, mais fina agora, com gesso diferente, com tinta nova. O quarto dos fundos virou escritório. O filho de 50 anos, agora com 51, trabalha lá às vezes, à tarde, quando o sol entra pela janela e dissolve as sombras. Mas à noite, ele não dorme ali. Ninguém dorme ali. Porque quando a parede caiu, o Kareem não morreu. Ele apenas aprendeu uma nova forma de existir. Dos tijolos para os sonhos. Do respirar audível para o sussurro no momento antes de acordar. Ele está lá, ainda. Não na parede. Na família. Na memória. Na certeza de que há coisas que vivem nos espaços que criamos quando pensamos que estamos sozinhos. O Kareem, afinal, é companheiro. Não por escolha. Por design. E alguns designs são mais difíceis de quebrar do que paredes. A pergunta que fica, a única que importa, não é se você acredita na história da família Oliveira. É se você já ouviu algo na sua própria parede. Algo que parou quando você acendeu a luz. Algo que continuou quando você apagou. Porque se ouviu, já sabe. O Kareem não escolhe suas casas ao acaso. Ele escolhe as que têm espaço para ele. E o espaço, sempre, começa no silêncio que você mantém sobre o que não quer ver. A parede respira. A pergunta é, você vai ouvir?